Retomando aí, após assistirmos ao vídeo, a gente na página 10, lá embaixo no Teorizando, a gente tem o seguinte: vamos relembrar o que é uma frase e o que é uma oração? Leia os enunciados a seguir. Nós temos dois enunciados, um para a questão 15 e outro para a questão 16. Então, nós temos aí, ó, tecnologia, um avanço da humanidade. Na questão 15, como podemos classificar esse enunciado e por quê? Como a gente está falando de frase e oração, vocês vão classificar essa frase dizendo se ela é uma frase ou uma oração e dizer por quê. Na questão 16, nós temos um outro enunciado. A tecnologia hoje proporciona facilidades ao ser humano. E esse enunciado? Como podemos classificá-lo? É uma frase? É uma oração? Por quê? Dando continuidade aí, nós temos o seguinte: o que acontece quando se juntam duas ou mais frases, duas ou mais orações? Nós temos aí, ó, tecnologia, um avanço da humanidade que hoje proporciona facilidades ao ser humano. O que nós percebemos aí? Que foram unidas essas duas frases que nós vimos aí, esses dois enunciados que nós vimos aí, ó, tá? Então, quando ocorre essa junção, nós temos o que chamamos de período. Vamos entender melhor? Continuamos aí. Então, não se esqueça, frase é um enunciado com ou sem verbo. Ela tem sentido completo e pode ser formada por uma ou duas palavras. Oração é uma frase que contém um verbo. E período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, relembrando aí, o que nós sabemos que é oração, né? Tá dizendo aí acima. Oração é aquela frase que apresenta um verbo. Se eu tenho mais de uma oração, é sinal que nela nós temos mais o quê? Mais de um verbo. Então, nós acrescentamos ao nosso conhecimento que a gente já sabia o que é um período, né? Porque frase e oração nós já conhecíamos, né? Já trabalhávamos. Então, aí nós relembramos frase, oração e acrescentamos período. Então, ó, relembrando aí, reforçando, período é uma frase formada por uma ou mais orações, tá? Então, se eu tiver uma ou mais, eu tenho um período. Destaquem aí, né, essa informação que é importante, marquem aí com marca-texto, tá? Só que além desse período, né, nós vamos também destacar se esse período ele é simples ou ele é composto. Como assim, tia? Lembra que aí em cima nós temos, vamos ler de novo, juntos. Período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, o que a gente tem aí, ó? Se esse período, né, ele for simples, ele vai ter apenas uma oração, ou seja, uma frase que contenha um verbo. Agora, se ele for composto, ele tem dois ou mais verbos. Vamos ver aí com calma? Então, ó, o período é classificado como simples se o enunciado apresentar apenas uma oração. Por exemplo, as aulas do professor João são repletas de tecnologia. Eu tenho aí uma oração. Qual é o verbo que aparece aí na frase? Se você falou aí o verbo são, né? Que é
do verbo ser, né? Então, nós temos uma oração. Só apareceu aí o quê? Um verbo. Então, nós temos um período simples. Vamos analisar agora o período composto. O período composto é classificado como composto se o enunciado apresentar mais de uma oração. Então, vamos entender melhor isso? Lendo a frase junto comigo aí. Não entendo muito sobre tecnologia. Então, eu tenho uma oração, porque eu tenho aí o verbo entender, tá? Vocês podem até marcar aí, ó. Do verbo entender, eu tenho o verbo entendo. Então, eu tenho uma oração. Mas gosto de usar smartphones. Nós temos aí uma vírgula, né? E após a vírgula eu tenho aí mais uma oração, mas gosto de usar smartphone. Qual é o verbo que a gente destaca aí nessa outra oração, né? Nessa outra frase? O verbo usar. Então eu tenho o verbo entendo na primeira oração e eu tenho o verbo usar na segunda oração. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Mas a gente vai, né, aos pouquinhos, a gente vai desmiuçando isso aí, a gente vai começando a praticar, a gente vai entender melhor. Na sequência, nós temos aí um exercício resolvido, que é mais uma oportunidade da gente entender o que tá se falando aqui em cima. Então, aí, ó. Quantas orações formam um período composto a seguir? Então, nós temos a seguinte frase. Queremos um mundo melhor, onde a maldade não prevaleça e a harmonia esteja entre nós. Qual é a resposta que trazemos aí? Cada oração se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Na página 12, continuando aí. Então, o que a gente vai analisar dessa frase aí, desse período composto? Queremos um mundo melhor. Olha o verbo aí em destaque, né? Queremos, do verbo querer. Em que a maldade não prevaleça, tá? Outro verbo, do verbo prevalecer. E a harmonia esteja entre nós, ou seja, esteja, do verbo esteja, né? Então, nós temos aí, ó, 3 verbos, né? Então, nós temos aí 3 orações, nós chamamos de período composto. Nesse enunciado, temos as seguintes orações. Queremos um mundo melhor, em que a maldade não prevaleça e a harmonia esteja entre nós. Então, nós temos 3, tá? Portanto, o enunciado, queremos um mundo melhor, em que a maldade não prevaleça e a harmonia esteja entre nós, é formado por 3 orações. Marquem aí esta informação. E o que a gente percebe aí? Que cada oração, para se compreender, para se entender melhor, foi destacada por uma cor. A primeira oração em vermelho, a segunda em azul e a terceira em verde, tá bom? Agora a gente vai colocar aí em prática, né, o que a gente acabou de ver. Exercício de fixação. Número 18. A seguir, transforme o grupo de períodos simples abaixo em período composto. Atende à conexão das ideias e evite repetição desnecessária. Nós temos um exemplo, tá? Já tem umzinho aí pronto, né? Para tirar a dúvida de vocês. Na letra A, ou melhor, no exemplo eu tenho aí: a menina é linda, a menina usa tranças no cabelo e a menina dança pelo jardim florido.
tá? Então, nós temos aí 3 orações. O que a gente vai fazer? O que a gente está vendo aí? Que essas 3 orações, elas se unificaram, tornaram-se numa frase só. Então, como que ficou a frase? A menina é linda, usa trança no cabelo e dança pelo jardim florido. Beleza? Aí vem a parte em que vocês, né, vão praticar. Na letra A, eu tenho: gosto de pessoas atenciosas, admiro as pessoas simpáticas, respeito as pessoas competentes. Como que ficaria aí essa frase? Ó, gosto de pessoas atenciosas, vírgula, admiro as pessoas simpáticas e respeito as pessoas competentes. Né? Vocês têm que estar aí atento ao uso da vírgula, da letra maiúscula, minúscula, né? Tem que estar atento às transformações sofridas por essa frase, tá bom? Aí vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, com a letra C e com a letra D, tá bom? Já volto com o restante das tarefas.